Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar olhando um jogo muito bacana, novamente entre os dois protagonistas do Campeonato Mundial de 2016. De brancas hoje, o atual campeão mundial, Magnus Carlsen, jogando com as peças brancas, e o desafiante, que vai desafiar o título esse ano, Sergei Karjakin com as peças negras. Essa partida foi jogada no Memorial Tau em 2008, na modalidade Blitz, ok? Então essa é uma partida Blitz. Magnus Carlsen vem com E4. Opa, eu disse E4? Não, C4, abertura inglesa. Magnus que já gosta de vez em quando de usar a abertura inglesa que tem ganhado popularidade nesses anos recentes. Inclusive até no torneio de candidatos a gente viu muito a abertura inglesa. E5, acho que a maneira mais eficiente, talvez a mais natural de responder a abertura inglesa. Geralmente essa configuração leva jogos com a siciliana de cores invertidas, né? Siciliana de cores invertidas. Seguiu G3, cavalo F6, bispo G2, D5, uma linha muito popular da defesa inglesa, embora nos últimos jogos eu não tenha visto muito ela, mas é bastante popular, inclusive, muitos jogos na base de partidas. C toma em D5, cavalo toma o peão em D5, depois a gente depois nos próximos lances vai ser transposta a variante dos 4 cavalos da abertura inglesa, depois que trouxer os cavalos e tal. Roque não vindo com cavalo C3 imediatamente. Bispo E7, cavalo C3 agora, cavalo B6. E o plano das brancas aqui, uma vez que agora lança as brancas, é jogar o lance A3 com a ideia de B4, bispo B2 e quem sabe torre C1, com uma posição bastante interessante, inclusive utilizando quem sabe essa casa aqui C5, já que vai ter um peão aqui em B4, utilizando essa casa C5 para um cavalo de repente, depois aí com a manobra instalando o cavalo. Seguiu Roque por parte do Karjakin, D3, bispo E6 desenvolvendo o bispo, torre B1, A5 agora, visando desencorajar o avanço B4, bispo E3, cavalo D5, planejando trocar aqui pelo bispo, algumas trocas, dama A4, dama C8, deixando essa casa aqui em D8 livre para que a torre possa vir. Torre de BC1, colocando a torre numa coluna semi-aberta. Torre D8, torre de FE1 e agora F6, reforçando aqui o seu peão central. Bispo C5, tentando aí, quem sabe, trocar o bispo de casas escuras. Seguiu rei H8. E aqui nesse ponto, por exemplo, você olha nessa posição. As torres das negras não são lá tudo, né? Não estão conectadas por enquanto. E nesse momento o Magnus viu que era a hora de tentar abrir o centro. E aí veio com E4, atacando o bispo. O bispo volta para F7, troca-se os bispos em E7. E aí D4, como eu mencionei, tentando abrir o centro, uma vez que as peças negras não estão em suas melhores condições. Seguiu troca de peões em D4. E as brancas aqui estão até interessantes, estão muito legal. Uma vez que, quem sabe, lá na frente o avanço E5 possa seguir liberando o bispo aqui, né? Pode ser perigoso mais na frente. Seguiu C6 por parte do Karjakin, realmente tentando fechar essa diagonal aqui para esse bispo. Pode ser muito perigoso lá na frente. Seguiu torre de ED1, dama C7 conectando as torres. E aqui seguiu dama C2, tá? Por parte do Magnus. Você pode estar olhando assim essa posição e pensar: ah, mas será que cavalo B5 não funcionaria não nessa posição? Na realidade, cavalo B5 não funciona, né? Quem sabe aí, com a ideia de táticas aí,
Não, porque após tomar o cavalo em B5, essa linha leva a uma posição totalmente igualada também. Após tomar a torre em C7, o peão toma a dama aqui em A4. Lógico, né? Troca torres aqui logo, depois que a torre tomar o cavalo em E7. As negras só precisam defender esse bispo aqui. E é bem tranquilo, o jogo tende muito à igualdade. Seguiu, portanto, dama C2, dama B6, colocando pressão no cavalo, dama C3 defendendo, torre D7, e aqui agora o Magnus vem com um avanço meio que libertador E5. Porém, talvez essa não fosse a melhor hora de avançar o peão. Por quê? Talvez fosse mais interessante bispo H3 dando tempo em cima da torre, a torre teria que voltar, e aí cavalo F3 voltando, e agora sim reforçando a casa E5, reforçando o avanço do peão, preparando o avanço do peão. Talvez fosse mais interessante essa continuação, porém seguiu E5 logo por parte do Carlsen, depois do peão tomar o peão em E5, cavalo F3, ataca o peão, cavalo D5, ataca a dama toma em E5, e aí você percebe que o Magnus dá uma chance para o Kayakin de simplesmente dar vida às suas peças. Como assim? Olha só, depois de torre E8 ganhando um tempo em cima da dama, a dama vem para F5, né? Atacando a torre aqui. Ops, a dama não é um cavalo aqui, pronto. Atacando a torre em D7, a torre simplesmente se conecta. E aí de repente você olha assim e faz, poxa vida, as peças negras estavam bem estranhas e de repente agora elas estão muito bem coordenadas. Olha só esse cavalo aqui no centro, esse bispo muito fantástico, torres dobradas numa coluna aberta. A dama também tem até um posicionamento bastante interessante, mirando o rei aqui de longe. E aí as negras têm um excelente jogo aqui nessa posição. Seguiu torre D2, bispo G6 ganhando tempo em cima da dama, a dama vem para H3 e agora torre E2. O Kayakin não dá tempo para o Magnus simplesmente tentar também de algum jeito concentrar suas peças, melhorar a posição de suas peças. Torre E2, a ameaça agora é tomar aqui o peão em F2, trocas de torre em E2, dama C8 cheque, bem tranquilo, só a torre volta defendendo, a dama volta para G4, e aí, não sei se você está vendo, mas as negras tem simplesmente um peão a mais, né, em B2, torre E1, e aqui agora, a continuação com torre toma torre em E1, cavalo toma E1 é bem tranquila, provavelmente as negras também vão ter uma boa vantagem. Pode seguir o torre F8, o Kayakin decide não ir para essa variante. Com a troca de torres, H4, mais um peão, a dama toma o peão em A3, e aí agora esses peões negros aqui na ala da dama vão simplesmente decidir a partida. H5 ganhando tempo em cima do bispo, o bispo ataca a dama G5, H6 atacando novamente a dama para H4, e aí dama B4, lance excelente, mantém um olho aqui em cima dessa torre, e lógico, já convida a troca de damas aqui. Eu achei muito interessante, é muito engraçado, não, é muito engraçado isso. O Magnus joga dama H2. Tipo, o que a dama tá fazendo aqui perto do rei? Nada. Fica é uma situação muito embaraçosa. E aí, Kayakin faz um lance e o Magnus abandona a partida. Que lance é? Bispo G4. Qual é a ameaça? A ameaça de bispo toma um cavalo e aí torre toma. E aí dama toma torre em E1. Okay? E a dama assistindo de longe. E aí o Magnus abandona diante da perda de material. Por exemplo, se a gente for colocar o Stockfish aqui. Vamos colocar o Fritz, só para brincar. Eu acho que não tem um Stockfish aqui nesse ainda. Era para ter configurado já. De todo jeito, não tem jeito aqui mais. Por exemplo,
O Fritz dá aqui dama H4 para as brancas. Mas não tem jeito. Vai tomar, e aí depois de dama toma dama aqui. Cavalo toma dama. Bispo toma F3, torre toma F3 é uma peça a mais e vários peões a mais. Não tem jeito, as negras ficam com uma vantagem material muito grande. Nessa posição aqui, o Magnus abandona. E aí, gostou da partida dessa semana? Tá ansioso pro Mundial? Deixa os comentários aqui embaixo, eu gosto muito de ler todos eles, tá? São muito bem-vindos. E além disso, se é novato, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima.